Então, temos um Banco Central que não é desajustado, temos um Banco Central que se comporta profissionalmente de um jeito muito correto, temos um Banco Central que pode não agradar e não agrada ao setor produtivo, é evidente que não agrada ao setor produtivo, porque ele tem que dar dali a resposta com a única ferramenta de que dispõe, que é a taxa de juros, para um país buscar a meta de inflação. Há outros responsáveis que poderiam colaborar para tirar do Banco Central a responsabilidade de, com uma arma, vencer a inflação. E esses atores estão sob a guarda, comando e liderança do presidente da República, que se fizer o ajuste fiscal, que se reduzir as despesas do Estado, que se organizar as contas públicas, vai diminuir a pressão sobre a dívida pública e vai permitir que a taxa de juros, portanto, deixe de ser aquilo que ela é, a única ferramenta. Então, do ponto de vista das relações institucionais, não faz sentido algum, é altamente desrespeitoso quando o presidente da República ataca uma instituição como o Banco Central. Mas da mesma forma que é um erro e o presidente deveria respeitar a instituição Banco Central, também é um erro o presidente do Banco Central, que deveria respeitar a instituição Banco Central, se comportar como tem se comportado o Roberto Campos. Não na hora de decidir a taxa de juros, não na hora de usar o seu conhecimento técnico, que é inquestionável, já ganhou prêmios de melhor Banco Central, o nosso Banco Central, e ele de banqueiro central. Mas ele resolveu adotar atitudes que são altamente questionáveis na pessoa física dele. A gente critica aqui decisões do Supremo Tribunal Federal, comportamentos do Supremo Tribunal Federal, mas a gente respeita a instituição Supremo Tribunal Federal. O que se pode questionar é, por exemplo, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal se sente à vontade para pegar um segurança e gastar uma fortuna porque ele resolveu ir assistir um jogo de futebol, resolveu vir assistir a final da Champions League na Inglaterra. E leva um segurança. E a gente paga essa conta. E quando a gente critica, nesse caso foi o ministro Dias Toffoli, e quando a gente critica, quando a gente fala da baixa transparência dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário sobre quanto ganham com palestras ou com a receita de livros, que na Suprema Corte Americana isso é muito transparente, isso não significa que a gente está questionando e chamando de desajuste, porque o Supremo Tribunal Federal é montado a exemplo da Suprema Corte Americana e outros Supremos. Só que a atitude das pessoas tem que ser tão respeitosa quanto estão dentro da instituição, o presidente da República para respeitar a instituição Presidência da República, o presidente do Banco Central para respeitar o Banco Central, os ministros do Supremo para respeitar o Supremo Tribunal Federal.